De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, tinha aparência de... Desculpa. De novo, versículo 16. Me perdi de novo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo por poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, permaneciam, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando elas se levantavam, partiam. 23, para fechar. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés, sendo direcionados por Deus. A vida é um grande desafio. Nem sempre é regada com facilidade. Enfrentamos, por inúmeras vezes, turbulências, agravos, dificuldades. Em um momento, temos que enfrentar tornados, furacões emocionais, espirituais, materiais. Em outros momentos estamos como transatlânticos, mas no meio de verdadeiros maremotos. A vida tem esse quê de alternâncias. Há momentos também que é uma tranquilidade tão perfeita, uma paz que excede todo entendimento, que é difícil de se compreender. Podemos estar no meio do vendaval, mas ainda assim o nosso coração está seguro, está calmo, está satisfeito em Deus. É fato que se tivéssemos que escolher entre passar momentos ruins e momentos maravilhosos, logo viveríamos sempre momentos maravilhosos. Eu não sou um dos que gostam de sofrer. Eu acredito que você também não goste. Se pudesse deletar a palavra sofrimento da minha vida, eu deletaria, porque se angustiar é terrível. Passar noites em claro é angustiante, não é bom. Sentir a alma saindo do corpo, sentir taquicardia, não é bom. Mas como ser não apenas racional, mas espiritual, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, eu não posso deletar essa palavra da minha vida, porque apesar de não gostar de passar por esses momentos, eu entendo que se a vida está no controle de Deus, tudo está cooperando para o meu bem, inclusive os momentos que eu não quero viver. Tem ensinamento, tem o porquê, tem o objetivo naquilo ali que estou passando. Não adianta eu querer dar uma de detentor
detetor da solução e deletar tudo aquilo que eu não quero, quando na verdade o que eu deveria fazer era me aquietar e em Deus entender o propósito do que eu estou passando. É compreender que apesar de estar vivo, apesar de estar agindo, tudo só acontece com a permissão de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo vem do Senhor. Quando entendemos esse propósito, essa verdade, nossa mente cresce, nossa alma evolui, nossa espiritualidade chega em outro patamar, porque percebemos que na verdade sempre foi dessa forma. Nós nos movimentamos pela misericórdia e pela graça de Deus. Se paramos é pela misericórdia e a graça de Deus. Se retomamos a nossa caminhada é pela misericórdia e graça de Deus. Aí então compreendemos que, olha, apesar da vida ser maravilhosa, apesar de viver ser incrível, eu não sou detentor daquilo que move a minha vida. Eu sou alimentado pelos céus, eu sou direcionado pelos céus, eu sou guardado pelos céus. Há livramentos que vêm pelos céus. Não é por meu merecimento, não é porque eu sou bom, não é porque sou bonitinho, não é porque sou cheirosinho, não é porque eu oro mais do que alguns, não é porque eu oro menos do que alguns, não! É pela misericórdia do Senhor. E quando compreendemos isso, inteligentemente percebemos que, se a nossa vida é vivida pela misericórdia de Deus, melhor então é sermos direcionados por aquele que tem tudo em suas mãos. Que não adianta eu fazer as coisas do meu jeitinho, sem a concepção, sem a vontade de Deus. Não adianta eu me mover sem a vontade de Deus. Digo eu acredito de verdade que nós sofremos muito porque nós não somos obedientes da forma como deveríamos ser. Nós temos lá um quê de desobediência que vira e mexe, tenta ganhar guarida no nosso coração e tomar a proeminência do nosso viver. Deveríamos só ouvir, obedecer, colocar em prática e seguir. Mas temos algumas reticências em nós. Temos muitas dificuldades em nós. Isso não nos faz menos crentes, só nos faz sermos humanos. Mas se nós obedecêssemos, viveríamos um pouco melhor. Talvez muito melhor. O povo de Israel estava numa prisão, em uma dificuldade, 400 anos em um lugar que não era deles, e vem o Senhor, os tira com mão forte e poderosa desse lugar, e os faz ir caminho adentro, 40 dias ali, para celebrar uma festa ao Senhor. Corrigindo, caminho adentro, para celebrar uma festa ao Senhor. E o povo passa a ser direcionado por Deus, mas depois da festa, da celebração, o povo não volta para o Egito. Sempre que nós temos um encontro com Deus, grave isso, por favor. Os céus estão testemunhando. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, não tem como nós voltarmos à nossa velha vida. Não tem como. Deus nos leva ao deserto. Deus leva o povo de Israel ao deserto, para que o povo pudesse perceber que até aquele momento
eles agiam de uma forma, mas a partir daquele momento eles começariam a agir de outra forma. Eles precisavam mudar. Eles precisavam ser transformados. E o deserto muda mesmo. O deserto transforma mesmo. O deserto mata aquilo que não presta e faz revigorar aquilo que de fato deveria ser. O deserto tem essa tendência de provar-nos, para que, quem sabe, possa ser conhecido não de Deus, mas de nós mesmos, o que está no nosso coração. Deuteronômio, capítulo 8. É naquele deserto ali que a gente percebe que nós não somos tão bons assim. É no deserto que nós percebemos que a nossa economia é furada, porque basta um vento e toda a nossa estrutura equilibrada vai ao pique, vai a pique, porque simplesmente nós percebemos que o deserto tem essa possibilidade de nos mostrar o que está no nosso coração, em onde nós entendemos que, olha, nossa confiança não tem que estar numa finança equilibrada, ainda que seja bom viver de uma forma equilibrada, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. É quando nós percebemos que o relacionamento pode ser abençoado, mas o nosso relacionamento não é Deus na nossa vida. Nós precisamos amar mais a Deus do que o nosso cônjuge, porque se algum vento acontecer, apesar de sentirmos a pancada, nós seguimos, porque nós somos alimentados por Deus, nós somos direcionados por Deus, nós somos instruídos por Deus. É quando percebemos que nossa criação, por mais que tentemos cercar os nossos filhos com amor, com graça, com ternura, é quando nós percebemos que apesar disso tudo, nós precisamos amar mais a Deus do que os nossos próprios filhos. E por mais que nós queiramos só o bem para os nossos filhos, pode ser que quando crescerem escolham situações que desagradam o coração de Deus, ao nosso coração, e trilhem os caminhos que eles entendem ser o melhor. Talvez choraremos, talvez nos angustiaremos, mas não pararemos, porque nós amamos mais a Deus do que os nossos filhos. São nesses momentos dos desertos que percebemos que, na verdade, devemos dar valor àquilo que de fato tem valor, que devemos ser guiados por aquele que pode sim nos direcionar, por aquele que pode sim nos orientar, por aquele que pode sim resolver o nosso problema, por aquele que pode dar uma solução ao que eu estou passando, ao que estou vivendo. Aquele que pode de fato mudar os quadros, mudar as estações, por amor de nós, não porque, repito, não porque fizemos alguma coisa de direito, não, mas simplesmente porque Ele nos ama. São nesses momentos em que nós entramos em uma espiral decrescente e precisamos entender o que está no nosso coração, e na maioria das vezes nós chegamos a um denominador dizendo: Senhor, permita-me estar mais próximos de Ti, permita-me estar mais juntinho de Ti, permita-me cumprir a Tua vontade, porque pode ser que por uma situação ou outra o meu coração ficou tão longe de Ti, talvez pela melhoria financeira, talvez pelo relacionamento que veio sobre a minha vida, talvez o operar, o trabalhar para o Teu reino, deixei que o serviço ficasse maior do que a minha devoção ao Senhor, talvez pela maneira como lidou com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu trabalho, com as outras coisas que cercam a nossa vida. Senhor, em algum momento na caminhada, apesar de estar caminhando, eu percebo hoje que o meu coração está tão longe de Ti. E aí, nesse momento, quando há uma compreensão, quando há uma certeza do que está em nossa alma, nós nos aproximamos dEle, e ainda que seja no deserto, nós podemos ser direcionados por Deus.
A nuvem vai, o povo anda. A nuvem para, o povo para. Tem alguns que poderiam dizer, não, eu não vou seguir a nuvem. Eu não vou seguir essa orientação. Eu faço o que quero. Ninguém manda em mim. Eu faço aquilo que desejo. Mas quando estamos no controle de Deus, nós temos que aprender a esperar a direção do Senhor. Tem gente que fala assim, foi Deus que me deu isso. E aí quando a coisa aperta, fala, eu vou tomar a decisão do jeito que eu quero. Peraí, não foi Deus que te deu? Foi. Então por que não pergunta para quem te deu se é tempo de tomar essas decisões? Quer ser bem-sucedido no que está fazendo? Eu não estou dizendo deixar de sofrer, não estou dizendo deixar de chorar, eu estou dizendo ser bem-sucedido. Acertar, porque nós podemos acertar e ainda assim estar meio chorosos, porque sabemos que no acertar acabamos perdendo determinadas situações. Mas olha, meus irmãos, é melhor às vezes estarmos tristes, é melhor às vezes estarmos chorosos por uma outra situação, mas conscientes de que estamos no centro da vontade de Deus, e isso que está acontecendo simplesmente também passará. É melhor chorar por estar em obediência a Deus do que se lamentar porque ter a convicção que está vivendo a consequência de desobediência. E Deus diz, vai, e a nuvem sai, e o povo vai atrás, e Deus diz, para, a nuvem para, e o povo para, e quando parava mais tempo, eles cumpriam suas responsabilidades diante do Senhor, faziam os seus sacrifícios, cumpriam os rituais cerimoniais, realizavam as suas ofertas, mas quando a nuvem subia, lá estavam eles andando de novo, quando a nuvem se movia, estavam eles acompanhando a nuvem. Nos mostra nitidamente que Deus estava ali ensinando, discipulando, condicionando o povo a ser obediente. Pensa como eu, precisava uma nuvem para o povo andar ou parar? Se eles tivessem ouvido a voz de Deus, se eles tivessem aprendido, se eles tivessem aguçado os ouvidos para ouvirem a voz de Deus, bastava o Senhor bradar e falar assim, anda. Bastava o Senhor falar assim, para. Mas por que tinha nuvem? Porque a nuvem era a forma que o povo compreendia, conseguia compreender aquilo que Deus queria realizar para a vida deles. Por isso que às vezes surge um irmão que é a voz de Deus falando assim, vai. Aí surge outro irmão e fala, para. Porque Deus está falando, mas nós temos uma dificuldade absurda de ouvir. Nós temos uma dificuldade absurda de ouvir a voz de Deus. Aí Deus usa de formas que nós compreendemos o sinal, o que Ele está dizendo, para que nós consigamos. Por isso que uma das definições mais incríveis que eu acho é um manualzinho de teologia que, olha, ninguém diz nada, mas diz tudo. Langston, Berkhof, Berkhof, é Langston mesmo, diz assim, no seu manual de teologia, defina Deus. O que é Deus? O que é teologia? Corrigindo, defina a teologia. Aí ele diz assim, teologia é o que de Deus se pode, estudar o que de Deus se pode ser conhecido. É estudar o que de Deus se pode ser conhecido. Romanos capítulo 1, Deus diz que Ele se manifestou, mas mesmo se manifestando, a criação rejeitou o Criador e decidiu seguir, adorar a própria criação. Espera aí. Se nós conhecemos de Deus, aquilo que Ele se permite ser conhecido, então o que significa dizer? Outra definição de Langston. O que é finito, eu e você, não pode definir aquilo que é infinito, Deus.
A definição de eterno é aquilo que não tem um começo e aquilo que não tem fim. Nós temos um começo. Entenderam o recado? A gente às vezes quer botar Deus numa caixinha compreensível para todos nós, mas como que é finito consegue definir o que é infinito? Mas Ele, mesmo sendo infinito, na teologia a gente chama que Deus se revela, a tríade revelatória. Deus se revela, Deus nos inspira a compreender o que é a vontade dEle, e Deus nos ilumina para entender a vontade dEle. Olha que coisa tremenda! Deus se revela, e a gente fala da revelação geral e da revelação específica. A geral, Deus se revela como? Em cada um de vocês que estão aqui. Deus se revela nessa natureza. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tanto o Salmo 19 quanto o Salmo 24 vem dizendo muito bem claro isso. Então, ou seja, tudo que é criado nós vemos a mão de Deus. Deus está se revelando, Deus está revelando a vontade dEle. Mas tem algumas revelações específicas. E como nós entendemos a revelação específica de Deus? Primeiro entendemos a revelação específica de Deus em Israel, e depois nós entendemos a revelação específica de Deus em Jesus Cristo, logo na igreja. Mas quando eu trato essa questão da revelação específica, eu aprendo uma coisa incrível nisso. Aí é aplicação. Se na revelação geral Deus fala a todos, na revelação específica tem uma mensagem específica que só cabe à nossa realidade, é algo que é só para nós. Todo mundo está ouvindo a mesma coisa, Deus é amor, mas eu entendo de uma forma específica aquela mensagem, porque entra aqui e encontra uma guarida específica no meu coração, e eu sei o que Deus está querendo falar comigo naquilo ali. É ser direcionado por Deus, é ser orientado pelo Eterno. Pessoalzinho, eu pedi por favor para vocês não ficarem conversando um com os outros. Ajuda o pastor a pregar hoje. Eu peço por misericórdia. E o pastor não está sendo chato não, o pastor está sendo pastor de vocês. Por favor, fechou? Look in me. Beleza? Falo por bem de vocês, é espiritualidade. Numa igreja é mais ou menos assim. Você está num lugar que é espiritual também. Tem anjos e também tem demônios. Entendem isso? Os demônios ficam assim, olha o celular, desculpa, mas é a forma como vê. Olha o celular, conversa, olha que situaçãozinha. E ó, aí você fica, cuidado que isso é batalha espiritual também. Cuidado. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, ficar aí, ó, os meus pés, tem tempo para tu, tem um tempo para agilizar tudo, e tem tempo para ficar quietinho, ouvindo. Igreja também tem batalhas espirituais terríveis, e a gente precisa se atentar para isso. Então, olha, vou concluindo. Todos aqueles que se aproximam de Deus logo precisam compreender. Uma vez olhando para si, percebendo aquilo que está aqui no coração, precisam decidir ser direcionados por Deus. Ser direcionados. Mas pastor, eu sou muito senhor de mim mesmo, então você vai ter que mudar. Por quê? Porque não dá para ser senhor de si mesmo e dizer que Deus é o teu Senhor. Quem pode dar um amém a esse negócio aí? Compreenderam isso? Nós somos senhores de nós mesmos até o Egito. Depois do Egito nós nos tornamos pessoas que são direcionadas por Deus. Respire fundo.
Respira fundo. Vai ficar tudo bem. Essa madrugada, não essa, durante a semana acordei com aquela música assim: você precisa ser forte. E não sei o que lá, vai ficar tudo bem no final. É uma música que fala muito pra gente, né? Não adora tanto a Deus, mas tem uma mensagem tão profunda que fala: espera um pouco, confia, porque vai ficar tudo bem. É só mais um vento, é só mais uma situação, vai ficar bem. Confia. Mas pode ser que nessa noite o Senhor tenha dito: anda, e você está parado. Ou pode ser que o Senhor tenha dito: pare, e você está andando. Pastor, está me confundindo. Qual o melhor para a minha vida? Seja obediente, anda na direção de Deus. Esse é o melhor de Deus para a sua vida. A nuvem é só a forma como Deus estabeleceu a mensagem, materializou a mensagem, para que o povo entendesse quando deveriam andar e quando deveriam parar. Mas pode ser que Deus esteja materializando a direção dele de muitas formas na sua vida. Através de um aperto, através de uma pessoa, através de um tempo em que você hoje teve que parar e refletir o que está vivendo. Não é assim? Às vezes acontece. De nós entendermos o que de fato tem sentido. Ou quem sabe é aquele parar estratégico de Deus para falar: acorda, vambora, você não vai morrer no deserto, segue o fluxo, continua a caminhada. Quando a nuvem parar, ajusta tudo que tem que ajustar, mas quando a nuvem levantar, seguir, vai, não fique atemorizado pelo que está à frente. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem natural, aleluia, ele não dá um passo à frente porque ele não enxerga nada. Aleluia. Mas o homem e a mulher espiritual, quando Deus manda, ele dá passo à frente mesmo sem enxergar nada. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher espiritual não andam por vista, andam por fé. O homem e a mulher espiritual andam por fé. Você pode ficar sobre os teus pés. Olha que camisa bonita. Minha diaconisa mandou fazer, ó. Vida antiga. Você pode pegar a seta para a vida antiga. Mas você pode pegar também a seta para um ano de recomeços. O tempo que Deus estabeleceu para a sua vida. Você pode tomar uma decisão hoje. Você quer tomar essa decisão? Se você conhece o Senhor Jesus, mas nunca confessou, hoje você pode dizer: Senhor, entra na minha vida e faz morada. Eu que andei perdido, hoje eu decido reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Pode ser, 2, que você está longe do caminho do Senhor e hoje você decidiu voltar ao primeiro amor, dizendo: eu preciso estar congregando, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver na fé. 3, pode ser que você conheça do Evangelho, mas que ainda não tomou uma atitude quanto ao batismo. Batismo não salva, mas batismo é o testemunho público de todo aquele que é salvo. Por isso que todo aquele que é salvo é batizado. Então você pode ser batizado hoje. Eu quero orar com você no final, mas enquanto isso, enquanto estamos cantando, eu quero chamar aqui dos ministério diaconal quem vai servir e vamos já distribuir todos os elementos. Quem toma da ceia, quem é batizado,
Quem toma da ceia?